Bom dia, meu nome é Ernest, aqui lutando para produzir texto, certo? Não é fácil, sabe? Às vezes dá um branco né? Vem fastio, inclusive vontade, sabe, de ficar calado, sabe? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu estou aí na tela, né, mostrando o jornalista Breno Altman, que é judeu, inclusive, e ele está sendo perseguido pelos sionistas, dizem, né? Sionistas que dominam as plataformas de mídia internacional, tipo YouTube, Facebook, né? E essas duas principalmente, né? Que recusam é, é, permitir a discussão do que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio, certo? Nessa guerra aí declarada, ao meu ponto de vista, entre judeus e palestinos, né? E Altman, né, num gesto de coerência, sabe, e de coerência consigo mesmo, sabe, de crença nas suas ideias, de lealdade a si mesmo, sabe, se recusa a ver eu não quero falar a palavra conflito, eu prefiro falar guerra mesmo, porque o que está acontecendo lá no Oriente Médio, ali entre judeus e palestinos, é muito mais grave do que se possa imaginar. Você tem a questão aí aparente, mas tem a questão subjacente. Chomsky, linguista, né, interpretando a teoria da linguagem em dois planos, é estruturalista, fala das causas de superfície, né, e das causas profundas da linguagem, dos fenômenos linguísticos, né? E creio que Breno ele não quer se prender apenas nas questões de superfície, certo? E nas estruturas de superfície que se apresentam à análise, né? Mas ele prefere aprofundar e buscar razões e mergulha nas estruturas profundas, né? E nisso aí procurando coerência histórica, coerência existencial, tá certo? Eu creio que isso é muito interessante. Fazendo o contraponto com ele está o jornalista Leandro Fortes, que é um marxista, comunista, leninista, certo? E procura fazer jornalismo no café da manhã, no canal DCM todo dia, né, a partir de 8 horas até meio-dia, certo? E variando às vezes em outros horários aí, né, nos outros programas, né? Mas é um jornalista e, portanto, tem assim uma técnica, né, de mostrar, né, pontos de vista desses acontecimentos na estrutura de superfície, nas estruturas de superfície, assim, com muita coerência também, e é interessante ver. Mas eu anotei para hoje, lembrando que ontem a live que eu fiz, né, abordou questões históricas, dessa questão palestina, ou dessa questão, eu coloquei judia, né? Marx falou de questão judaica, certo? E trouxe a baila, né? A notícia, né? A informação, né? De que esse conflito hoje ali na Palestina, envolvendo judeus, né? É uma questão histórica, certo? Judeus e árabes, diz Alex Sonic, né? São primos, né? E essa guerra é uma guerra de família, né? Uma guerra intestinal, tá certo? E se a gente voltar mais atrás no tempo e for, sabe, buscar mais fundo, sabe, sem questões aí, questões religiosas, né, mas por questões biológicas, certo? Podemos dizer que a relação é muito mais do que é uma questão de briga de parentes, mas é muito mais do que briga de primos, né? É briga de irmãos. Viemos do mesmo buraco, do útero de Lucy, lá da Etiópia, há 3 milhões de anos, certo? As pesquisas genéticas mostram isso, as análises genômicas mostram isso, sabe? E a gente não pode desprezar. Agora, o que há mesmo é na superfície a disputa por território, a disputa pela sobrevivência, enfim, né? Mas assim, no fundo, numa questão maior, o território que produz riqueza, território que guarda embaixo petróleo, território que guarda embaixo gás, como é o que está acontecendo hoje lá na faixa de Gaza. Se sabe que a faixa de Gaza naquela região aí, né, uma mina de gás muito grande, tá certo? E que Israel estaria interessada nisso, tá certo? E
E essa luta ainda na superfície evidencia, né, que Israel foi colocada em 1948 como, depois da guerra, certo? Não tanto pela questão do Holocausto, mas mais por uma questão geopolítica, para substituir, sabe, a saída dos ingleses do território ali da Palestina, forçado, né? É, Israel foi colocado ali como uma ponta de lança para segurar os interesses capitalistas, imperialistas na região ali no Oriente Médio, tá certo? Então tudo isso são questões, sabe, que a gente não pode ignorar, sabe, sob pena de praticar uma análise ingênua, uma análise parcial, uma análise comprometida, como fazem os jornalistas da Globo, sabe, que nos emprenham os ouvidos com análises superficiais, com análises mentirosas, com fake news, tá certo? Tanto faz no Globo News como no Jornal Nacional, a CNN, tá certo, de um tal de Rubens Menin, certo, do proprietário, certo? É um empresário aí que surgiu, né, e trouxe para o Brasil a CNN Internacional, né, com sede nos Estados Unidos, evidente, tá certo? E pratica aí formação de opinião de superfície e emprenha os ouvidos dos brasileiros com desinformação, tá certo? E então, né, devemos procurar assim ser mais coerente. Agora, esse tipo de recurso, sabe, de acesso a informações mais elaboradas, sabe, é um luxo, né, que poucas pessoas têm, porque a grande mídia, a grande parte da população brasileira se informa em redes sociais, certo? Uma parte delas hoje com a facção neopentecostal, sabe, e outra parte com a Globo, enfim, tá certo? Mas é medonho, hoje você não pode conversar com ninguém que logo eles te jogam na cara, sabe? Desinformação, sabe? E dão a entender que estão sendo informados em redes sociais, etc, né? Mas assim, eu poderia dizer que hoje, dia 11/10, uma quarta-feira, hoje eu vou ter um processo sendo julgado numa turma de juizado especial, um chamado embargo de declaração, sabe? Que não vai reverter uma situação desfavorável num processo aí que questiona direitos de trabalhadores, tá certo? Não vai reverter o embargo de declaração, eu sei, não tem esse poder, mesmo que seja no juizado especial. As razões são fortes, mas eles vão dizer que o advogado, sabe, a parte está no recurso de embargos aí, querendo rediscutir mérito de sentença, tá certo? Ou de acórdão, no caso, tá certo? E o embargo de declaração não tem esse poder, tá certo? Portanto, já me considero aí derrotado. Mas assim, um tema que surgiu aí, foi pautado, é o sionismo, né? E dizendo que sionismo não é judaísmo, na posição de alguns, interessante isso, de alguns religiosos judeus ortodoxos, né? Aqueles que usam aqueles chapéus pretos, sabe, e deixam a barba crescer e fazem cachinhos, né? E que sabe, hoje estão dizendo e procuram ser coerentes e enfrentam o sionismo e dizem que o sionismo é mentiroso, sem fundamento, porque busca no Torá a defesa de uma tese que eles têm, de que Sião, né, tá lá na Bíblia e Sião nunca existiu, tá certo? E por isso esses judeus ortodoxos preferem acreditar num judaísmo sem pátria, tá certo? Em judeus que estão espalhados no mundo hoje, que não há necessidade de Israel, tá certo? Daquele Estado ali, inclusive promovendo guerra, matando pessoas, né? E se posicionando, portanto, contra esse conflito que está aí instalado, né? Por outro lado, eu pude captar em falas aí, né, que guerra é guerra, e essa é a posição que eu tenho, sabe, para refutar a ideia de que o Hamas é uma organização criminosa, porquanto está numa guerra, fazendo guerra, uma guerra sui generis contra o Estado de Israel, embora seja uma organização, tá certo? E nessa questão de guerra é guerra, certo? Surge a controvérsia, né? Sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial o nazismo se voltou contra grupos menores, certo? Grupos
minoritários, né, e envolveu tudo aí, tá certo? Não bastasse ele ter que enfrentar em campo de batalha Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, ele resolveu criar uma frente de luta contra grupos antropológicos, está faltando a palavra aqui, certo? Grupos culturais, tá certo? Grupos étnicos, grupos de minorias, como eram os judeus na Alemanha e em países que ele atacou, ali, né, os guetos da Polônia muito conhecidos, certo? E de outros países ali ao redor da Alemanha, certo? E que foram esses judeus ali, sabe, transportados para campos de concentração, tem campos de concentração na própria Polônia, sabe, e na própria Alemanha, né, onde essas pessoas eram confinadas e depois assassinadas, né, e o nazismo carrega essa marca, então, de ter produzido um holocausto, certo? E aqui, hoje, o que se fala e se pode atribuir é que os sionistas não aprenderam a lição e nem se comoveram com o que passaram os compatriotas nos campos de concentração ali na Alemanha e nos países conquistados pelos nazistas, certo? De tal forma que o holocausto, né, é holocausto, certo? Vale para classificar o que aconteceu com os judeus ali, naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, vale hoje para imaginar o que passam hoje os palestinos confinados ali entre grades ali, gradis ali imprensados contra o Mediterrâneo na faixa de Gaza, certo? Onde aparentemente hoje o que queria Bibi, né, o apelido de Netanyahu, né, e aqui tem um ponto sobre isso, tá certo? Quando se diz o Breno, né, e eu não sei se eu vou colocar hoje o título dessa live dizendo que Breno é incorrigível, o Breno Altman que aparece ali, certo? Que retoma a carga nessa entrevista que ele está dando, né, e afirma que o Estado de Israel é um Estado colonialista e racista. Os sionistas odeiam isso, certo? E desenvolveram uma guerra contra o próprio Breno, sabe? Fazendo cancelamentos aí, sabe? Dele na mídia, certo? E dos seus programas e da rede dele, desmonetizando, né, os sites, aquela coisa toda, certo? Por conta do que ele vem dizendo. Mas veja o que ele falou, né, que Israel é hoje um Estado colonialista e racista. Né? E ele diz ainda, o Breno, né, que não se deve aplicar, no caso, a teoria dos dois demônios, tá certo? Que não valeria. Estou com um problema aqui na câmera. Deixa-me